Nos últimos anos, muito tem se falado sobre o vitimismo. Em geral, as pessoas acreditam que as novas gerações são mais vitimistas, ou seja, são pessoas que se colocam no papel de vítima de forma mais frequente. E o grande problema do vitimismo é que, além dele trazer diversas consequências para a nossa vida, as pessoas vitimistas dificilmente percebem que estão se comportando desta forma. Na perspectiva delas, o erro está nos outros, o problema está sempre nos outros, e ela, como vítima de toda aquela situação, não precisa mudar o seu comportamento. Por isso, é bem possível dizer, não com uma certeza, mas é possível dizer que eu, ou você que está assistindo a esse vídeo, seja uma pessoa vitimista, mas não esteja percebendo esse comportamento no seu dia a dia. Por isso, nesse vídeo eu quero explicar para você, à luz da ciência, o que é o vitimismo, quais são as suas características e, principalmente, como nós podemos saber se estamos sendo ou não pessoas vitimistas no nosso dia a dia. E para você que não me conhece, o meu nome é Gustavo Kobayashi e aqui no canal eu falo sobre a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento de jeito simples e fácil para que qualquer pessoa consiga entender. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe seu like nesse vídeo para eu saber a relevância desse tema. E assim eu posso gravar mais conteúdos nesse sentido. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Para começarmos falando sobre o vitimismo, eu preciso fazer uma diferenciação entre a vitimização e o vitimismo. A vitimização é quando você é realmente alvo de algo negativo, talvez até mesmo intencional. Você sofre um acidente, uma pessoa passa a perna em você no seu negócio, você está em um relacionamento abusivo, aí sim você foi alvo de vitimização. O vitimismo é um pouco diferente. O vitimismo é o sentimento contínuo e recorrente, frequente, de você se colocar como vítima em todas as situações. Você teve uma discussão no trabalho e você se coloca como vítima. Você teve algum projeto prejudicado, você coloca como vítima. O seu dia não foi tão bom assim, você se coloca como vítima. Você pega trânsito 6 horas em São Paulo na Marginal e você se coloca como vítima. Isso seria o vitimismo. O que a gente consegue perceber também é que as pessoas que foram alvo de vitimização, elas podem adotar um comportamento vitimista. Da mesma forma, as pessoas que nunca sofreram nenhum tipo de vitimização, nunca sofreram nenhum tipo de problema, algo negativo, também podem adotar um comportamento vitimista. E se esse comportamento de vitimista for reforçado, for repetido muitas vezes, ele se transforma em um hábito enraizado. Ele começa a fazer parte da sua identidade, até mesmo da sua personalidade. Mas agora, para você entender um pouco mais sobre o vitimismo, vamos destrinchar as 4 principais características segundo a ciência. A primeira característica do vitimismo é a necessidade de reconhecimento. O vitimista, ele sente que precisa ser reconhecido. Ele gosta quando as pessoas reconhecem as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades. E o que a gente sabe é que quando uma pessoa realmente passa por um problema, um término de namoro, uma demissão, quando a gente reconhece essa dor na pessoa, isso de uma certa forma ajuda ela a lidar um pouco melhor com aquele sentimento. Se algum dia você já sofreu algum tipo de agressão física, psicológica, teve algum problema, as suas expectativas não foram atendidas e alguma pessoa quis te ouvir, quis entender o que você estava sentindo, reconheceu a sua dor, você sabe muito bem que isso te ajuda de uma certa forma a recuperar aquele seu estado emocional. Mas nas pessoas vitimistas isso é um pouco diferente. Quando as pessoas reconhecem as dores do vitimista, ele não vai se sentir muito melhor, ele não vai se recuperar. Ele vai querer cada vez mais reconhecimento, e principalmente daquelas pessoas que o vitimista julga serem culpadas. Ou seja, em uma discussão do trabalho, por exemplo, uma discussão que pode ter sido muito simples, mas que o vitimismo ele aumenta, ele traz aquela intensidade, ele acredita que foi algo muito pior do que realmente foi, ele exige que aquela pessoa que discutiu com ela, que ela reconheça que ela estava errada, que ela reconheça a dor do vitimista. Isso faz com que ele entre em um certo loop, porque ele se vê vítima em todas as situações, ele precisa ser reconhecido, quanto mais ele é reconhecido, mais ele reforça essa sua identidade vitimista, e quanto mais vitimista ele é, mais a vida fica difícil, e aí ele se coloca como vítima e precisa ser reconhecido, e assim por diante. Então, essa é a principal característica do vitimismo, essa necessidade a todo momento de ser reconhecido. Ele precisa que as outras pessoas reforcem a sua identidade de vítima. A segunda característica do vitimismo é chamada elitismo moral. O vitimista ele acredita ser moralmente superior.
Ele acredita que ele sabe o caminho correto, que ele sabe os valores corretos, que ele sabe o que deve ser feito. E as outras pessoas são canalhas, as outras pessoas são mentirosas, as outras pessoas não são honestas. Então, essa é a visão que a pessoa vitimista tem. E por esse motivo, ela tem dificuldade de perdoar as outras pessoas e também ela tem dificuldade de confiar nas outras pessoas. Eu quero trazer um exemplo aqui para você perceber como acontece esse elitismo moral. Vamos imaginar que em uma faculdade existe um aluno que ele é vitimista. Esse aluno ele chega atrasado na aula e o professor não deixa ele entrar porque diz que existia uma regra muito clara desde o começo do ano. A regra era, se chegar atrasado, você não entra na sala de aula. O aluno então diz que ele tem muito trabalho, que ele pega muito trânsito, que ele vai dormir muito tarde, por isso ele chega atrasado. Mas ele não percebe que todas as pessoas também têm esse problema. Só que na visão do vitimista, ele sempre vai estar correto. Na visão dele, o professor não pode colocar essa regra. Na visão dele, a escola não pode permitir com que esse professor coloque essa regra. Na visão dele, as pessoas não podem julgar o comportamento. Então, ele sempre está correto. Ele tem esse elitismo moral. Isso faz com que ele tenha dificuldade de se conectar com as pessoas porque ele desconfia muito dos outros. Lembre-se, na visão do vitimista, as pessoas são canalhas, as pessoas não são honestas, as pessoas podem a qualquer momento passar a perna em você. A terceira característica do vitimismo é a falta de empatia. Nesse caso, a pessoa ela tem dificuldade de reconhecer a dor do outro porque a dor do vitimista sempre parece ser maior. Para você entender isso, eu quero trazer mais um exemplo. Imagina que em uma viagem você vai pegar um voo e esse voo ele é atrasado. Todos os passageiros, de certa forma, são prejudicados. Alguns tinham uma reunião, outros iriam viajar, mas na visão do vitimista, o problema sempre é maior para ele. Ele tinha um trabalho para realizar, ele tinha uma viagem para fazer, ele tinha um problema para resolver e ele acredita que essa dor é tão única e que os outros não estão sofrendo da mesma forma que ele exige que ele passe na frente, que ele exige que ele vá de alguma forma pegar esse avião, ele exige que de alguma forma as pessoas dê prioridade para ele, mas ele não considera que as outras pessoas também estão passando pelo mesmo problema. Ou seja, essa falta de empatia vem porque ele acredita que a sua dor sempre vai ser maior. E a dor do outro nem passa na cabeça dele. Perceba também que essa falta de empatia, o elitismo moral que eu falei para você, traz alguns traços parecidos com o narcisismo, que apesar de ser diferente, tem algumas semelhanças. E a quarta característica do vitimismo é chamada ruminação mental. Para você entender um pouquinho sobre a ruminação mental, eu preciso te apresentar o viés da negatividade. O que diz o viés da negatividade? Esse viés diz que nós seres humanos, temos a tendência de focar mais no negativo. Se no seu dia acontecem muitas coisas boas, 10 coisas boas, mas uma coisa negativa, quando você for deitar na cama, é muito provável que você fique pensando mais tempo naquela única coisa negativa. É por esse exato mesmo motivo que você vê mais notícias negativas na televisão. Porque o negativo chama mais a nossa atenção, quanto mais tempo a gente assiste aquele jornal, mais dinheiro o jornal ganha, e é por isso que eles utilizam mais notícias negativas. E mais um exemplo só para você perceber como nós focamos mais no negativo, é você pensar, o que teria mais impacto na sua vida? Você andar na rua e acabar encontrando R$1.000 que você nem precisava, ou andar pela rua e acabar perdendo R$1.000 que você precisava. Não é preciso pensar muito para perceber que o negativo chama muito mais a nossa atenção. E isso acontece por uma questão de sobrevivência. Lá para os nossos ancestrais, há 70 mil anos, foi muito importante pensar um pouco mais de forma pessimista para eu me preparar para os perigos, para eu saber se algum animal iria me atacar, para saber se eu iria não confiar em alguma tribo que eu acabei de conhecer. Enfim, você focar mais no negativo naquela época foi muito importante e até hoje a gente carrega um pouquinho dessa programação biológica. No caso do vitimista, ele também é influenciado pelo viés da negatividade, mas isso acontece de forma muito mais intensa. E ele traz aquilo que eu falei para você, que é chamado de ruminação mental. Ele fica pensando muito tempo sobre aquelas coisas negativas, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Ele olha para o passado e ele sempre vai pensar em todas as coisas negativas que ele já passou para reforçar a sua identidade. Se você perguntar para essa pessoa, falar para ela contar a sua história, é muito provável que a pessoa vitimista ela reforce apenas os pontos negativos. Eu tive uma infância muito difícil, eu tive esse problema, eu sofri esse acidente, eu tive esse outro problema. Enfim, ela foca apenas nas coisas negativas para reforçar, estar alinhado com a sua identidade que ela é uma vítima.
No presente, ela também sempre foca mais nas coisas negativas. Você pode ter 100 comentários positivos no post dela, um negativo, ela foca mais no negativo e novamente se coloca como vítima. Para o futuro, ela sempre também vai pensar mais nas coisas negativas, nos problemas que podem acontecer, no que os outros vão pensar. Novamente, reforçando essa ideia que os outros são canalhas, que os outros são desonestos, ela sempre tem uma visão negativa também sobre o seu futuro. Então perceba que se na visão do vitimista, a dor dele parece ser muito maior, ele acredita ter um elitismo moral, ele acredita estar certo, as outras pessoas são canalhas, ele reforça a sua identidade de vítima e na perspectiva dele ele realmente é vítima, então por que ele precisa mudar esse comportamento? Aliás, ele nem toma consciência que ele está sendo uma pessoa vitimista. E esse é o grande problema do vitimismo. A pessoa, por não tomar consciência desse comportamento, não muda. E é claro, ninguém gosta de ficar perto de pessoas vitimistas. Isso afasta as outras pessoas, mas olha só que interessante. Pela pessoa ser vitimista, ela afasta amigos, ela afasta familiares. E quando esses amigos e familiares se afastam, o que a pessoa vitimista pensa? Mais ou menos assim. Ah lá, tá vendo? Eu disse que as pessoas eram canalhas. Eu disse que as pessoas queriam o meu mal. Eu disse que as pessoas eram desonestas. Elas estão se afastando de mim só porque eu sou uma vítima. Novamente, lembre-se desse reforço e lembre-se da falta de percepção que ela está se comportando dessa forma. Agora, Koba, como que eu faço para saber se eu estou sendo ou não uma pessoa vitimista? Eu posso garantir para você que em algum momento da sua vida você já se comportou de forma vitimista. Sempre que alguma expectativa não é atendida, sempre que você sofre um problema, você encontra uma barreira, é provável que você adote o comportamento de vitimista. Por isso, sempre que você enfrentar um problema, sempre que a sua expectativa não for atendida, sempre que você perceber que você está reclamando de algo, você vai se fazer 4 perguntas. Primeira pergunta que você vai se fazer é: o que eu realmente esperava dessa situação? Quais eram as minhas expectativas? Segunda pergunta: eu estava presumindo que o mundo ou as pessoas me deviam algo? Terceira pergunta: eu realmente fui alvo de vitimização, de algo intencional, de algo negativo, ou estou um pouco mais próximo do vitimismo? E quarta pergunta: essa minha dor, isso que eu estou sentindo, ele tem como origem a minha frustração por não saber lidar com aquela situação, ou por não poder lidar com aquela situação? Ou realmente é uma dor que existe, é uma dor realmente real, física, psicológica? Dependendo das suas respostas, você vai saber se você está sendo ou não uma pessoa vitimista. Mas eu quero trazer um exemplo para ficar bem claro tudo isso. Vamos dizer que eu moro em São Paulo e 6 horas da tarde eu decido pegar a Marginal. Para você que conhece São Paulo, que já foi em São Paulo ou mora em São Paulo, você sabe muito bem que 6 horas da tarde uma Marginal é praticamente certeza que você vai pegar muito trânsito. Então eu saio 6 horas e quando eu me deparo com aquele trânsito eu começo a reclamar. Eu começo a pensar que tudo está dando errado, que eu vou chegar atrasado para o meu trabalho, ou que eu vou chegar atrasado para alguma reunião, enfim, eu começo a reclamar. Primeira pergunta: o que eu realmente esperava daquela situação? Primeira coisa, eu esperava que eu iria pegar uma rua livre, que eu não iria pegar trânsito, que eu não chegaria atrasado para o meu compromisso, para uma festa, para uma reunião. Essa era a minha real expectativa. Segunda pergunta: eu estou presumindo que o mundo ou as pessoas me devem algo? Sim, eu estou presumindo que o mundo me deve ruas vazias, 6 horas da tarde, em São Paulo, na Marginal. Então, eu espero sim que o mundo me deve algo. Terceira pergunta: nesse caso, eu realmente fui alvo de vitimização ou estou mais próximo do vitimismo? Ou seja, teve algo realmente negativo, uma dor física, uma dor psicológica, alguma coisa intencional naquele momento? Eu posso perceber que não. Eu simplesmente me frustrei porque eu estou naquele trânsito. Então, eu estou um pouco mais próximo do vitimismo. E quarta pergunta: essa dor que eu estou sentindo, essa incongruência que eu estou sentindo, ela tem como origem uma dor real, uma dor física, uma dor psicológica, algo que alguém fez comigo, ou ela está mais ligada à frustração das minhas expectativas não serem atendidas e de eu não ter controle daquele momento, daquela circunstância? E você pode perceber que a minha dor vem mais da frustração. Então, sim, eu estou sendo uma pessoa vitimista. E aí você pode reparar que em muitos momentos da sua vida você adota um comportamento vitimista, mas isso não significa que você é uma pessoa vitimista. É bem diferente. Para dizer que você é uma pessoa vitimista, você precisa adotar esse comportamento de vítima em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Você precisa ter essa identidade de vítima. Isso só um profissional vai dizer para você. Agora, é muito comum que você não seja uma pessoa vitimista,
mas que em alguns momentos isolados da sua vida você se comporte de uma forma vitimista. E é exatamente isso que eu quero te ajudar. Você precisa fazer essas 4 perguntas para tomar consciência desse comportamento e a partir do momento que você percebe que você está se comportando dessa forma, você tem a oportunidade de mudar a sua percepção, de mudar o seu comportamento. No caso do trânsito, eu poderia parar de reclamar, eu poderia sair um pouco mais cedo numa próxima vez, eu poderia trazer um aprendizado daquela situação, eu poderia chamar a autorresponsabilidade. A culpa é minha, eu sei que a responsabilidade é minha, porque eu esperei algo que não estava dentro do meu alcance. Eu esperei que o mundo me devia algo. E assim você foge um pouco do vitimismo. Eu espero que nesse breve vídeo eu possa ter te ajudado de alguma forma a entender quais momentos do seu dia você se comporta de forma vitimista, mas se você quer se aprofundar um pouco mais na ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, eu te convido a entrar para a comunidade Kaizen. A minha comunidade onde mostro toda a ciência por trás desse assunto maravilhoso que é o desenvolvimento pessoal. Está aqui no primeiro link da descrição. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo em um próximo vídeo ou dentro da comunidade. Até logo!